Fatorização para trinômio na forma x elevado a 2n mais bx elevado a n mais c. Como visto na aula passada, temos mais 3 exemplos aqui. Então, a primeira coisa a verificar no trinômio para conseguir fazer a sua fatorização é achar a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de 25x elevado ao quadrado, eu tenho a raiz quadrada dele, 5x. Portanto, terei os meus binômios, a minha fatorização para chegar nessa expressão algébrica será 5x entre dois binômios, 5x. Tenho aqui menos, ele será menos. No segundo binômio, eu tenho menos com menos, será mais. Portanto, quais serão os dois números que encaixarei nestes binômios? Em que, se eu multiplicá-los, eu obterei menos 84. E se eu somá-los, e se eu calcular, eu obterei menos 5. Então, para o 84, eu tenho que fatorar. Eu pego 84, 84 por 2 dá 42, por 2 dá 21, por 2 não é possível, eu consigo dividir por 3, que me dá 7. 7 por 7, eu tenho 1. Se eu multiplicar todos esses números, eu tenho 84. Vamos tentar pegar os 3 primeiros números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, eu sei que é 84. Então, se eu tiver o 12, que é o maior, no primeiro binômio, e o 7 no segundo binômio, menos 12 vezes 7, menos 84. E se eu calcular os dois com menos 12 e mais 7, eu terei menos 5, que é exatamente o que eu tenho aqui. Este 5x, ele é equivalente à raiz quadrada do primeiro termo. Neste caso, eu trabalho só com este menos 5. Então, aqui é a fatorização deste primeiro exemplo. E vamos agora observar o segundo exemplo. Temos 5 mais 4x menos x ao quadrado. Se tirarmos a raiz quadrada de 5, percebemos que não é uma raiz quadrada exata, e mesmo porque ele não está contido em outros termos dessa expressão algébrica. Então, vamos colocar isso na ordem. Eu terei o menos x ao quadrado mais 4x mais 5. E, portanto, aqui eu tenho a ordem de um trinômio. Percebemos que o primeiro valor, o primeiro termo, está negativo e vamos torná-lo positivo. Temos aqui menos, abre parênteses, x ao quadrado, menos 4x, menos 5. Perceba que se eu fizer a regra de sinal, eu terei menos com mais, menos x, menos com menos, mais 4x e menos com menos, mais 5x. E, portanto, agora temos o negativo, é fora do parênteses, e um trinômio entre os parênteses. E vamos trabalhar a fatorização dele. Se eu trabalhar a raiz quadrada de x ao quadrado, vai equivaler a esse x. Lembrando que para trabalhar esta forma, precisamos que a raiz quadrada do primeiro termo seja equivalente à parte literal do segundo termo. Portanto, teremos os nossos binômios, ou seja, a fatorização, onde eles começarão por x, porque raiz quadrada de x ao quadrado é x. Lembrando que temos o sinal negativo do lado de fora. Aqui temos o menos, então o primeiro binômio será negativo. O segundo binômio é a combinação desse menos com esse menos, que é mais. E quais serão os dois valores que, se multiplicarmos, acharemos o valor de menos 5, e se calcularmos, somarmos, acharemos o valor de menos 4. Então, podemos observar que temos aqui os números mais próximos, o 5 e o 1. Porque se eu multiplicar menos 5 por 1, eu terei menos 5. E se eu pegar menos 5 mais 1, terei um menos 4. E aqui podemos observar que temos o negativo externo. Então, se eu multiplicar esse negativo por cada termo deste x menos 5, eu terei menos x mais 5, que multiplica x mais 5. Que, de uma outra forma, podemos representar como 5 menos x, que multiplica x mais 1. Lembrando que as três formas estão corretas, mas a forma mais prática para se representar a fatorização desta expressão algébrica é desta forma.
E aqui eu tenho o meu último exemplo. Então, eu posso verificar que se eu tiver raiz quadrada de p menos q ao quadrado, eu terei p menos q, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, se eu tenho a raiz quadrada do primeiro termo equivale à parte literal do segundo termo, eu posso fazer a fatorização desta forma. Então, eu posso concluir aqui que o meu fatorial terá o p menos q, que são compostos de dois binômios, que se multiplicam, onde p menos q são os dois primeiros termos desses binômios. E eu vou verificar quais serão os dois números que, se eu multiplicar, eu tenho 4, e se eu somar, eu terei 5. Então, eu posso verificar que se eu pegar o 4 e 1, lembrando que sempre o primeiro binômio é o valor maior, e depois o segundo, o 1. Mais e mais, eu tenho mais e mais. Fecha parênteses. Então, se eu multiplicar este 4 por 1, eu obterei este 4. Se eu calcular 4 mais 1, obterei o 5. Então, eu posso verificar que esta é a fatorização dessa expressão algébrica. E ainda posso eliminar esses parênteses, que terei p menos q mais 4, que multiplica p menos q mais 1. Se eu aplicar a distributiva novamente neles, obterei esta expressão algébrica. Portanto, aqui eu fiz o desenvolvimento da fatorização para o trinômio da forma x elevado a 2n mais bx elevado a n mais c. Podemos assistir o próximo vídeo, onde obteremos outros exemplos para trabalhar a fatorização desta forma. Ou veja a lista de tutoriais e exemplos em matemática no site do Tareas Plus.